E aí galera, beleza? Bom, na videoaula de hoje nós iremos falar sobre polimorfismo, uma coisa muito interessante que só é possível através do mecanismo de herança. Para a gente entender o polimorfismo, nós teremos que entender algumas questõezinhas a respeito de tipos, subtipos, coisas que o processo de herança nos possibilita. Bom, primeiro, o que seria uma hierarquia de tipos? Bom, a gente sabe que uma subclasse ela tem tudo que a superclasse tem, ou seja, uma subclasse é um objeto, né, quando instanciado, de é um objeto da superclasse. Bom, uma variável de um tipo pode referenciar objetos de um subtipo, onde o supertipo é a superclasse e o subtipo é a subclasse. Bom, dentre os tipos, nós podemos classificá-los em tipo estático e tipo dinâmico. Bom, o tipo estático é o tipo usado explicitamente no código ao declarar uma variável. Por exemplo, você está lá no seu código, lá, por exemplo, criando um concorrente do Paint, e você cria uma variável do tipo forma geométrica, explicitamente lá. Essa forma geométrica f, recebendo um new círculo com os parâmetros passados, por exemplo, é o tipo estático. Já o tipo dinâmico é o tipo de objeto que está sendo referenciado por aquela variável em um dado momento da execução do programa. No caso desse mesmo exemplo, a variável f está recebendo um subtipo, que seria o tipo círculo. Então, o tipo dinâmico da variável f seria círculo. Bom, variável polimórfica. Eu acabei de usar o conceito, né, já deu o exemplo do conceito, mas o que seria a variável polimórfica em si? É uma variável que pode ter tipos dinâmicos diferentes em momentos diferentes. Isso é a variável polimórfica, porque ela pode assumir várias formas diferentes ao longo da execução do programa. Poderia, em outra linha de código, por exemplo, falar que a forma f, né, essa mesma forma f, recebe um quadrado, por exemplo. Bom, e aqui temos a característica que dá, né, forma ao polimorfismo propriamente dito, que é o Dynamic Dispatch. O que é esse termo? Bom, o compilador ele usa o tipo estático para saber quais métodos podem ser chamados. Por exemplo, quando você cria uma forma geométrica, f, não importa se ela recebe círculo ou outra coisa, na hora de compilar, o compilador vai verificar quais os métodos possíveis aquela variável possui. Já durante a execução, a JVM verifica o tipo dinâmico da variável e sobe na hierarquia de herança caso necessário. Ou seja, você tem um objeto da forma geométrica, por exemplo, e lá tem o método desenhar. No entanto, cada objeto que herda da classe forma geométrica é que sabe se desenhar. Portanto, eles se desenham, ou seja, eles sobrescrevem o método desenhar da superclasse. Bom, é, eles que sabem se desenhar. Então, o que acontece? A JVM vai lá no tipo dinâmico da variável, ela vai subir na hierarquia de herança caso seja necessário. Ela vai lá embaixo, por exemplo, no círculo e ver se o círculo tem o método desenhar sobrescrito. Se não tiver, ela vai subindo até chegar na, na variável da superclasse, e aí se não houver, dá um erro de execução. Isso chama-se Dynamic Dispatch, que finaliza o processo do polimorfismo de método, né? Então, o polimorfismo de método é todo esse processo, né, de compilação, né, da hora de execução, de buscar o método daquele objeto que está sendo usado dinamicamente, sendo, né, referenciado por aquela variável do, do tipo estático. Bom, o polimorfismo de método, ele vai ser melhor visto, né, na videoaula programando mesmo, né, para a gente ver direitinho como que funciona isso. Bom, já falamos sobre polimorfismo de método e a gente tem que mostrar também um princípio interessante que é o princípio da substituição, que foi usado, né, na explicação do polimorfismo de método, que é o que? A possibilidade
de usar um objeto da subclasse onde um objeto da superclasse é esperado. Né? Você cria a variável forma geométrica f e, né, você espera um objeto da forma geométrica. Só que você pode referenciá-la através de objetos de subtipos. Né? Então, esse é o princípio da substituição. É essa possibilidade, né, de pegar um objeto do subtipo e atribuí-lo a uma variável que, na verdade, tem um tipo estático da superclasse. Bom, usar o objeto da superclasse onde um da subclasse é esperado não compila. Bom, por quê? Porque um círculo é uma forma geométrica, né, no nosso exemplo. Mas o inverso não é verdade. Você não pode dizer, né, necessariamente que uma forma geométrica é um círculo. Bom, o que pode acontecer, né? Se você tiver, sei lá, uma forma geométrica C e essa forma está referenciando naquele momento, né, um círculo. Então, em tese, você poderia falar, né, que um círculo recebe essa forma geométrica, porque você está sabendo que ele é um círculo. Mas isso não é muito bom. Para fazer isso, você teria que fazer um cache, né, forçar um cache, se você quisesse fazer isso. Mas sistemas bem modelados dificilmente vão necessitar de fazer um cache, né, que seria obrigar o compilador a aceitar que um círculo receba a forma geométrica, porque você está dizendo para fazer um cache para virar um círculo, mas isso só funciona se naquele momento a forma geométrica for realmente um círculo, mas pode ser que dê erro, né, em tempo de execução. Bom, o polimorfismo ele é uma coisa muito interessante, né, que, nossa, ajuda demais o programador. E a gente usa o polimorfismo com a sobrescrita, né, como eu dei um exemplo. Então, no polimorfismo, a gente vai sobrescrever métodos da classe Py, né, porque você vai ter um objeto da classe Py, uma variável, desculpe, né, com aquele supertipo, né, mas você quer chamar os métodos dos subtipos. Só que, entretanto, o compilador tem que saber, né, que a classe do supertipo tem aquele método, né, que você vai obrigar, né, os descendentes a sobrescreverem. E acontece muitas vezes da gente criar métodos, né, na superclasse que não tem implementação, que vai ser o próximo vídeo, o vídeo de classes abstratas, onde você simplesmente, né, vai declarar o nome do método, mas quem vai implementar realmente é a subclasse. Né? Mas com o polimorfismo você pode escrever código na superclasse, reimplementar na subclasse ou utilizar parte, né, do código da superclasse e adicionar itens, né, adicionar implementação na subclasse, né, através do operador super, que a gente vai ver direitinho no vídeo prático. Bom, uma classe muito interessante, né, que vale a pena falar aqui agora, acho que a gente viu o conceito de herança, de polimorfismo, é que a gente, na verdade, necessita ou talvez deveria sobrescrever alguns métodos da classe Object. Em Java, todos os nossos objetos, nossos sistemas, herdam indiretamente da classe Object. É uma coisa, né, automática do Java. Então a gente tem esses métodos aqui que são extremamente importantes a gente sobrescrevê-los, né, para podermos usar no sistema, que seria muito interessante. A gente pode sobrescrever o método toString para representar o objeto em forma de string e retornar para a gente. Né? Seria retornar os valores, né, dos atributos daquele objeto em formato de texto. A gente deveria também sobrescrever o método equals, que é o método de comparação entre dois objetos. Dois objetos só são iguais, né, se seus atributos conterem os mesmos valores ou eles forem, né, o mesmo objeto. Então a gente poderia, né, sobrescrever o método equals, por exemplo, falando que se a referência, né, do objeto está sendo passado é igual ao objeto que eu estou comparando, é claro que o objeto é igual a ele mesmo. Senão, né, eu olho se o objeto uma instância, né, daquele tipo, né, daquele
daquele objeto, porque, né, se eu comparar objetos, né, diferentes, por exemplo, comparar uma forma geométrica com um animal, precisa simplesmente saber, ó, a forma geométrica outro animal, então são diferentes. E se os tipos forem iguais, né, a gente compara o valor dos atributos. E é muito interessante sobrescrever esse método. A classe string tem esse método, né, sobrescrito, ela sobrescreveu, porque ela compara duas strings, né, e ela implementa esse processo. Bom, esse hashcode é interessante também sobrescrever, porque quando você sobrescreve o toString, você tem que sobrescrever o hashcode, que você faz uma funçãozinha hash, né, que vai retornar um valor, né, identificável. Normalmente função hashes batem alguns valores, por exemplo, um objeto diferente do outro pode retornar hashes iguais, mas existem vários hashes disponíveis na internet, ou você pode criar o seu, que seria interessante, né, para você identificar esses objetos. E a gente também tem o método clone, né, que é o método que vai criar um objeto igual ao àquele no momento e vai retornar. Esse método é muito questionado, né, por alguns autores, mas ele é de extrema importância e muito útil e tem que ter, né, alguns cuidados na sobrescrita dele, né, porque ele é um método protected, então é, a gente pode torná-lo, né, público, né, podemos aumentar a visibilidade para público e podemos retornar também nele, durante sua reimplementação, tipos covariantes, né? Por exemplo, o método clone na classe object ele retorna um object, mas então eu posso, depois de reimplementá-lo, retornar um subtipo dele, né? Que usa, né, o princípio da substituição que a gente falou, né? Muito interessante. E ao fazer isso, ele vai me retornar um objeto, né, desse subtipo. Bom, no próximo vídeo, então, implementaremos os conceitos aqui. É claro que o polimorfismo, assim, ele é uma coisa é, bem ampla, assim, então, só com uma aulazinha teórica, não é muito fácil, às vezes, né, de perceber, de ver alguma coisa. Então não percam, né, a aula do vídeo programando, que a gente vai ver direitinho, né, o que está acontecendo, o que é o que, como implementar isso realmente, né, na parte de programação. É isso aí, galera. Até mais. Valeu!